E aí, pessoal, boa noite. Vamos lá? Fechar a segunda-feira. Vamos lá, boa noite. Bom, nas primeiras aulas a gente estava trabalhando nos conceitos lá de organizações, de dados, de informação, e hoje a gente entra na parte um pouquinho mais próxima da gente aqui, que é a parte de hardware, um dos primeiros componentes aí que a gente vai discutir sobre os componentes dos sistemas de informação baseado em computador. Então esse aqui é o nosso conteúdo para hoje. Então, para começar, algumas curiosidades aqui envolvendo essa parte de hardware que a gente vai ver. Vocês sabem lá o que é o LHC, o colisor de partículas lá fica nos arredores lá ali da Suíça, atravessa a fronteira, usados lá para pesquisas lá do origens do universo, Big Bang, etc. Então, a estrutura deles, vocês sabem que é gigantesca, O raio daquele negócio lá são quilômetros e quilômetros lá, tão grande que chega a atravessar a fronteira de alguns países ali na Europa. Então está situado ali pertinho da Suíça ali. A Suíça é um ovinho, Então está meio na divisa ali, pega ali, chega a atravessar a fronteira. Então cada vez que ele é ligado, para executar algum experimento, tem absurdamente, uma quantidade de sensores, negócio absurdo em volta dele. Então em cada segundo que ele está ligado, ele coleta cerca de 3 gigabytes de dados, que vão ser analisados depois, dados brutos. Então, a cada segundo que aquele negócio está ligado, 3 gigabytes de dados vão sendo coletados para serem processados depois. E aí, para depois ajudar no processo, na tarefa de processar esses dados que vão sendo acumulados, eles montaram uma estrutura com 132 mil, quase 133 mil processadores. Então eles têm um cluster gigante, um absurdo. E para ficar armazenando isso, eles têm uma estrutura lá que perto dos 300 petabytes de espaço em disco, mais 230 petabytes em fita magnética lá para backup, e guardando as coisas. Então, ou seja, 530 petabytes aí de dados armazenados. É muita coisa. Outra curiosidadezinha aqui, A nossa tecnologia de miniaturização de microchip atual, os processadores hoje estão na casa aí dos tecnologia de 10, 12 nanômetros, ou seja, a distância entre um filamento de dados de um para outro, a distância está nessa casa aqui de 12, 14 nanômetros. Então, para a gente ter noção do que é um nanômetro, um fio de cabelo tem 100 mil nanômetros. Um fio de cabelo, tem 100 mil. A distância de um filamento de dados para outro dentro do processador está na casa dos 12 ou 10 nanômetros. Então, ou seja, a gente está chegando, vocês já ouviram falar na lei de Moore, George Moore lá, era na época dos bambambãs da Intel, e ele chegou e falou que a capacidade dos processadores dobra a cada ciclo de aproximadamente 1 ano e meio. E isso ficou se mantendo verdade durante um bom tempo. Os processadores cada vez mais eles iam miniaturizando, colocando cada vez mais componentes no processador e mantendo esse ritmo aí no desempenho, no aumento do desempenho dos processadores. Só que a gente está chegando num limite, o material com que nossa tecnologia de silício, o material que serve de matéria-prima para criar os processadores, a gente está chegando numa limitação física da coisa em que a gente está sendo aproximado tanto um filamento de dados do outro que vai chegar a um ponto que se você aproximar mais, você já não consegue isolar o sinal que está trafegando em um do sinal que está trafegando em outro e começa a gerar interferência em um no outro. E aí você já não consegue mais utilizar
né, nesse nível de miniaturização. Então a gente já está próximo desse limite aí, né, já não tem material disponível para a gente conseguir miniaturizar mais e manter esse isolamento. Mas mesmo assim, ó, a AMD já está dizendo que esse ano já está lançando aí né, até o final de 2019 já está lançando processadores com tecnologia de 7 nanômetros. E a IBM já falou que tem protótipo funcionando de 5 nanômetros. Então é muita coisa, né? Assim, uma molécula de água tem 0,5 nanômetro. Então a gente está dizendo aí que nesse protótipo da IBM, entre um filamento de dado e outro, a gente só consegue enfileirar o quê? 10 moléculas de água. 10 moléculas um do lado da outra é a distância entre um filamento de dado e outro. Uma curiosidade, a tecnologia que eles usam isso precisa ser praticamente de nanotecnologia. Isso é robô que faz? Sim. Você entra na fábrica de processador, o ambiente é completamente esterilizado, o humano está lá para ver se as coisas estão funcionando. Você não tem processo manual envolvido ali Só que assim, o processador ele não é feito um a um, né? É feito tem um biscoitão, né? Que é prensado aquele negócio, é como se fosse uma impressão do negócio ali. Mas só que é tudo, ninguém mete a mão ali, né? É tudo robozinho. Então assim, já estamos chegando aqui no limite, não tem jeito, vai chegar... Então a gente vai ver no decorrer da aula hoje que chegou um ponto em que está miniaturizando tanto que já não dava mais para contar só em você deixar as coisas menores e colocar mais componentes ali dentro para tentar ir melhorando o desempenho cada vez mais dessa forma. Né? Foram se buscando outras formas de você melhorar o desempenho dos processadores. Bom, na aula passada eu falei para vocês que os componentes baseados, né, os componentes de um sistema de informação baseado em computador são basicamente esses aqui. Hardware, software, né, as bases de dados, as tecnologias aqui de comunicação, redes, tudo mais, as pessoas e os procedimentos. E aí na aula de hoje a gente vai trabalhar nessa parte aqui do hardware, né, falar um pouquinho da evolução de cada um desses componentes do hardware que a gente conhece. Definiçãozinha de hardware, né, apesar da gente estar careca de saber, tem aquela definição informal que todo mundo já ouviu, né? Hardware é a parte que a gente chuta do computador, né? Software é a parte que a gente xinga, né? Então, definição informal. Mas todo componente físico do computador, né, que realiza uma dessas tarefas, ou entrada de dados, ou processamento, né, ou saída, ou armazenamento, faz parte aqui do conjunto de hardware do computador. Por que é importante a gente conhecer as características do hardware? A gente tem que conhecer porque se a gente vai trabalhar, né, com tecnologia que depende dos computadores mais para frente, a gente tem que conhecer essas características para saber exatamente que tipo de computador vai servir, vai ser adequado para cada uma das situações que a gente vai ter no decorrer da nossa vida profissional. Né? Eu botei uma analogia aqui. Se a gente fosse projetar um carro de passeio, a gente teria um conjunto de escolhas ali para que banco que a gente vai usar, que motor que a gente vai colocar, né, de que vai ser essa carroceria, que formato esse negócio vai ter, como é que vai ser a suspensão, né, que tipo de... se vai ter ar-condicionado, não vai ter, que itens de conforto a gente vai colocar ali. Então isso gera né, a finalidade que a gente está dando gera um conjunto de escolhas. Se a gente vai projetar um carro de Fórmula 1, esse conjunto de escolhas vai ser completamente diferente. Né? Os dois são carros, mas os propósitos são, né, diversos ali. Cada um tem um propósito diferente. O conjunto de componentes que a gente vai colocar ali é diferente. A mesma coisa quando a gente está projetando um computador, quando a gente está especificando um computador. Né? De acordo com o propósito que esse computador vai ter, a gente vai ter uma escolha ali do conjunto de componentes que a gente vai colocar ali dentro, né, para ele servir aquele propósito. Os componentes principais que a gente tem no computador são esses aí. A gente tem uma CPU, né, unidade central de processamento, a gente tem a memória,
a gente tem os dispositivos de entrada e saída, armazenamento, e a gente tem um barramento que trafega, né, faz a comunicação entre esses elementos aí, tanto de dados quanto, né, os endereços aqui de instruções para serem buscados. O item principal que a gente conhece aí, né, CPU ou CP, né, em português, Unidade Central de Processamento, é o cérebrozinho ali do computador, é o processador propriamente dito. Apesar da gente hoje falar, pega aí minha CPU, né, se referindo ao gabinete, né, e tudo que está lá dentro, né, já meio que popularizou a gente falar dessa forma, na verdade a CPU é só o componente central ali, o componente principal ali do computador, né, o processador. Então é ela que é responsável por gerenciar em que sequência as instruções vão ser executadas ali no computador. Então cada software que você está executando na sua máquina está demandando ali tarefas do processador. Então é o processador quem define em que sequência essas instruções vão ser executadas, né, a quem que ele está atendendo a cada requisição que chega. As instruções que uma CPU executa, ela tem duas fases, né, cada fase dessa subdividida. Ela tem uma fase que a gente chama de instrução, onde na fase de instrução, uma primeira etapa é a busca da nova instrução que vai ser executada, ou seja, o que o meu computador, né, que tipo de instrução vai ser executada na sequência aqui. Então ele busca essa instrução e carrega. E aí na segunda etapa ele decodifica essa instrução, ou seja, ele pega o código, né, aquela sequência de bits que chegou, e fala, que instrução é essa? O que eu preciso fazer? E aí ele decodifica essa instrução. Então cada processador, cada família de processadores, eles têm um conjunto básico de instruções que ele entende. Quando chega esse conjunto de bits equivale a uma dessas instruções que ele sabe interpretar. Então a primeira fase busca essa instrução, esse conjunto de bits na memória, e a segunda fase decodifica. Fala, que instrução é essa? A partir desse ponto a gente entra na segunda fase, que é de execução. Então eu sei que instrução é essa, agora eu executo. Aí cada instrução demanda lá, né, os preparativos para ela ser executada. Vou fazer uma soma entre dois números, esses dois números vão ser carregados na memória, né, vão ser carregados lá no processador, nos registradores, para a gente poder executar. Então cada instrução tem o seu conjunto de preparativos ali para serem feitos para ser executado. Então a instrução decodificada ela é executada, né, pode ser uma operação matemática, uma operação lógica, e depois o resultado é armazenado. Então a fase de execução simplesmente executa e armazena o resultado. Né, e a CPU fica num ciclo infinito disso aí. Né, busca a próxima instrução, interpreta a instrução, executa, armazena. E isso milhões de vezes a cada segundo. Para coordenar essas atividades, a gente tem o clock, né, no computador, que a tarefa dela é simplesmente, né, como se fosse o carinha que fica gritando para os remadores ali na prova ali de remo. Ele está marcando o ritmo de como as coisas vão acontecer no computador. Né, lembrando que, né, internamente no computador, tudo ali está trafegando é sinal elétrico. Então, o sinal elétrico, não adianta você manter ele constantemente, né, para você conseguir... você não vai conseguir interpretar uma comunicação se o sinal for constante ali de um dispositivo para outro, de um componente para outro. Você tem que entender que, olha, do tempo x ao tempo x mais 1, o sinal estava nesse nível. Isso representa, né, bit 1. Do tempo x mais 1 para o tempo x mais 2, né, esse sinal elétrico baixou tanto nível. Opa, isso aqui representa um 0. Então, nessas marcações de ritmo que o clock vai fazendo, que o relógio vai fazendo, cada componente entende o sinal que está chegando, interpreta o sinal que está chegando, né, na forma desses bits aí, 1 e 0. Só que isso vai acontecendo num ritmo, né, absurdamente alto aí, no caso dos milhões, né, de pulsos aí a cada segundo. Na casa aí dos gigahertz. Aí, o processador, né, isso aqui é um esquema básico de um
né, um processador simples, né, vários componentes aqui, quando você chega, vocês estão fazendo organização agora, né? Então vocês vão ver um bocado disso aqui na disciplina de organização. Não sei se já chegaram nessa parte ainda não, né? Não, mas vão chegar. Né? Então vocês vão ver a parte lá interna lá do processador, etc. Organização e arquitetura, né? Nas duas disciplinas vocês verem. Aqui um esquema bem básico do processador, cada componentezinho que está aqui dentro tem uma tarefa, mas a ideia do pipeline é a seguinte: nos processadores antigos, antes de implementar o esquema de pipeline, cada tarefa que chegava, né, cada instrução que o processador executava, ela chegava, né, então todas as fases ali, o processador busca a próxima instrução, decodifica ela, executa, armazena. Todo esse ciclo, né, para completa execução de uma instrução, o processador começava, só quando ele terminava, ele podia dar início a buscar a próxima instrução. Só que nesse tempo, né, você tem vários componentes lá dentro do processador, então você tem uma parte desses componentes que são responsáveis por fazer justamente a busca da instrução. Você tem outros componentes que são responsáveis por fazer a decodificação dessa instrução. Então, enquanto o processador estava fazendo uma determinada etapa desse ciclo, os outros componentes ficavam ociosos. Eles não estavam sendo ocupados. Então, os projetistas de processador olharam para aquele negócio ali e falaram: não, espera aí, vamos dar um jeito de diminuir a ociosidade desses componentes do processador. Vamos manter eles ocupados o máximo de tempo possível. Então, eles dividiram essas fases aqui no processador. Né? Cada fase dessa é uma etapa do que ele chama do pipeline. Né? Então, é como se fosse um encadeamento de tarefas ali. Então, essas barrinhas aqui representam pontos de sincronização do pipeline funcionando. Então, aqui seria, né, um pipeline de 4 fases. Aqui ele só colocou como se fosse os ciclos das instruções aqui, né? IF é Instruction Fetch, né? Busca da instrução, e D Instruction Decode, né? Decodificação da instrução. Então, são aquelas fases ali que a gente acabou de ver. E aí, em cada espaço aqui entre as barrinhas, são os componentes específicos que atuam em cada uma dessas fases. Então, a ideia é, ao invés agora de eu esperar que a instrução seja totalmente executada para eu iniciar a busca de uma nova instrução, a partir do momento em que a primeira instrução chegou, né, busquei ela, passei para a próxima fase de decodificar, e esses componentes aqui estão ociosos, eu já mando buscar a próxima. Então, eu estou encadeando aqui uma série de operações como se fosse uma linha de produção. Né, eu não espero a primeira instrução ser totalmente executada. Na hora que eu liberei os primeiros componentes, já inicio a próxima. E vou fazendo isso. Então eu vou enchendo esse pipeline e vai chegar uma hora que eu vou, ao invés de... vamos imaginar, né, que cada instrução que chega aqui tem exatamente o mesmo tamanho. Né? Então 1, 2, 3, 4 ciclos aqui de clock. Né? Se eu não tenho pipeline implementado, o que acontece? A instrução chega, eu vou demorar 4 ciclos de clock para terminar ela, e aí eu vou iniciar a próxima instrução. Então, eu vou entregar 2 instruções com 8 ciclos de clock. Correto? Executei a primeira, 4. Comecei a segunda, executei ela completa, 8. Se eu tenho pipeline funcionando, chegou a primeira instrução. Ok, ela vai ser executada em 4. Só que na medida em que essa primeira instrução ela passou para a próxima fase, eu já iniciei, já busquei a segunda e já iniciei ela. Então, a primeira instrução eu vou entregar no quarto ciclo de clock, e a segunda instrução já vai estar prontinha para eu entregar no 5º ciclo de clock. E a partir daí, a cada ciclo eu estou entregando uma instrução, né, se o meu pipeline continuar funcionando a pleno vapor. Então, essa foi uma sacada que eles tiveram para melhorar o desempenho, né, dos processadores, simplesmente reorganizando a forma como eles trabalhavam, separando ali os componentes, fazendo eles trabalhar de uma maneira mais esperta. Então tem um desenho aqui para mostrar essa ideia aqui, como se fosse as tarefas de lavar roupa, né? Então você chegou lá, você tem a lavadora, a secadora, e depois você vai dobrar as roupas aqui. Então você chegou na lojinha lá para lavar roupa e você tem 4 sacos de roupa suja, né? Se você não tem um pipeline, né, na sua loja de lavar roupa, você tem que esperar
processamento, né, de todo o seu primeiro saco de roupa suja ali terminar, para você iniciar o segundo. Então você vai passar por todos os componentes aqui para poder iniciar o segundo saquinho de roupa suja. Então você chegou na loja aqui às 6 da noite, você só vai sair dela meia-noite. Porque você tem que esperar todo o processo do anterior terminar para iniciar. Poxa, mas né, a máquina de lavar vai ficar ociosa aqui um tempão, né? Ela terminou o uso dela aqui no minuto 30, enquanto estava fazendo a secagem dobrando aqui, por 60 minutos, essa vai ficar ociosa. Então, foi essa sacada que o pessoal na hora que pensou teve na hora que pensou em implementar o pipeline. Então, agora, eu aproveito esse momento que não deixo mais ocioso. Se ela já pode iniciar o novo processo, já coloca já dispara esse processo. Então, agora, ao invés de eu sair meia-noite, eu vou sair 9 e pouquinho aqui, 9h20, né? Da lojinha lá de lavar roupa, porque na hora que eu terminei de lavar, e a minha lavadora que está ociosa, eu já começo o segundo processo. E aí eu vou encadeando as operações, né, para entregar mais instruções executadas com menos ciclos de clock. Bom, só que né, o pipeline não funciona nessa perfeição assim 100% do tempo. Né? Acontecem situações ali onde você tem uma quebra no pipeline. Por exemplo, né, quando a gente está programando lá, cada if que a gente coloca, né, cada bifurcação que a gente tem no nosso código-fonte, e na hora que o processador vai executar esse código, né, então se o meu código não é linear, né, ele tem bifurcações ali acontecendo, significa que na hora que eu estou executando essas instruções, aí o processador chega num ponto do meu código onde eu posso ter uma bifurcação, se você tem pipeline implementado, ele tenta, né, por heurísticas, estatísticas, etc., ele tenta adivinhar um caminho que vai ser o mais provável do código seguir e vai enchendo o pipeline com esse caminho mais óbvio. Então vamos supor, né, os processadores mais espertos fazem isso, né, aquele código já foi executado várias vezes lá, você tem estatísticas lá, né, que em 90% das vezes seu código vai pelo caminho A. Mas em 10% das vezes, esse caminho B vai ser executado. Então, se 90% das vezes vai por um, o pipeline vai ser preenchido com esse caminho, né, para continuar a execução ali e aproveitando ali o pipeline cheio. Só que nesses 10% que você pega o caminho que ele não está esperando, o que vai acontecer? Na hora que ele pegar esse caminho que ele não está esperando, as instruções que estavam carregadas no pipeline não vão servir, porque elas eram para o caminho, né, caminho A, que estava sendo carregado. Aí eu falei, opa, tomei um caminho diferente aqui. Então o que acontece? Esvaziamento do pipeline e começa a encher, né, de novo o pipeline com esse novo caminho. Então diversas vezes acontece de você ter que, né, descartar instruções que estavam sendo carregadas no pipeline porque o seu código teve desvios. Então isso acontece frequentemente. Mas mesmo assim você tem um ganho bastante significativo com a implementação de esquema de pipeline nos processadores. Né? Uma outra coisa que tirou bastante proveito desse esquema de implementação de pipeline é que, no exemplo que eu passei aqui para vocês, né, aquele exemplo de cada instrução sendo executada em 4 ciclos de clock. Só que na prática, o conjunto de instruções que a gente tem, ele não é homogêneo dessa forma. Né? Cada instrução demora um número arbitrário ali de ciclos para ser executada. Né? Não é certinho dessa forma. Então, como é heterogêneo, né, a forma como esse conjunto de instruções vai sendo executado, quanto mais diferentes elas são, mais difícil é para você deixar o pipeline acertadinho. Né? Imagina que o pipeline é como se fosse um quebra-cabeça. Né? Quanto mais regular são as peças de um quebra-cabeça, mais fácil você consegue ir preenchendo ali, né? Rapidão ali. Né? Se o quebra-cabeça é tudo de pecinha quadradinha, bonitinha, num instante você vai ajeitando ali e monta. Né? Agora, quanto mais, né, pensa lá nos joguinhos de Tetris, né? Quanto mais ponta tem essas peças aí, mais difícil é para você ir preenchendo sem ficar deixando buraco. Então, quanto mais diferentes são esse conjunto, né, essas instruções dentro do conjunto de instruções que o processador aceita, mais difícil é para o pipeline funcionar, né, com o desempenho máximo que ele poderia ter. E aí, a tecnologia
de processadores baseados em RISC tiveram um ganho bom de desempenho quando começaram a implementar esquemas de pipeline de processadores. Porque o conjunto de instruções da tecnologia RISC, ele é um conjunto reduzido e mais homogêneo do que o conjunto da tecnologia de processadores que a gente usa normalmente, né, que é a tecnologia CISC. Então a gente tem CISC e tem RISC. Esse CISC, entendo esse C da frente como complexo. Um conjunto complexo de instruções que o processador entende. O RISC é de reduzido, esse R da frente é de reduzido. Então é um conjunto de instruções reduzido. Então toda a ideia por trás do desenvolvimento dos computadores RISC foi justamente você ter um conjunto de instruções que fosse mais homogêneo e pudesse tirar proveito de um esquema desse de processamento, do funcionamento do processador em pipeline, né, que aí, com um conjunto mais homogêneo de instruções ele consegue executar, né, o pipeline de maneira mais, com desempenho melhor do que a arquitetura CISC. Isso principalmente em aplicações que demandam aí, computação científica, aplicação, demanda cálculo mais pesado. Por exemplo, aplicações gráficas quaisquer aí, né? Processamento gráfico nada mais é do que matemática pesada funcionando ali, né? Cálculos matemáticos pesados funcionando ali. Então o RISC, né, os computadores RISC foram durante muito tempo, né, os queridinhos para serem usados em estações de trabalho específicas para trabalho gráfico, né? E foi durante muito tempo, né, a fama aí que os computadores da Apple pegaram, né, da desempenho gráfico excelente, etc. Né, na época todos, né, a Apple, a arquitetura dela era baseada em computadores RISC. Aí de um tempo atrás que eles mudaram, né, para a arquitetura Intel aí, CISC, até aí, né, começaram a falar, pô, agora vai dar para instalar, ficou compatível, né, dá para instalar no hardware da Apple, dá para você instalar por sistemas da Microsoft, né, Windows, etc. Porque o conjunto de instruções do processador passou a ser compatível, né, nos sistemas operacionais. Antes não era, era completamente diferente. Então, esse conjunto de instruções que toda hora estou mencionando aqui é justamente o que define, né, o que é uma família de processadores. Então, sempre que os processadores que compartilham o mesmo conjunto de instruções, né, ou seja, como se fosse uma mesma linguagem que ele entende, né, fazem parte da mesma família. Então, a gente tem, né, na arquitetura Intel aqui os x86 que vem desde bastante tempo aí, né, a gente está nela até hoje, com o mesmo conjunto de instruções, né? Então Intel, AMD e vários outros fabricantes aí de chips respeitam esse conjunto de instruções, por isso que eles são compatíveis. Então se você tem uma máquina com um processador Intel, né, você consegue instalar os mesmos sistemas do que uma máquina que está lá com processador AMD. Eles falam a mesma língua, o mesmo conjunto de instruções, né? Então são compatíveis. A gente tem uma outra arquitetura que foi recebeu esse nome aqui, Intel Atom, que foi uma abordagem da Intel para equipar dispositivos móveis, que a ideia é você tentar otimizar o processador para fazer um balanceamento melhor entre desempenho e consumo de energia. Então eles usaram isso aí para, né, equipar dispositivos portáteis. E tem a ARM, né, que é baseada em RISC e equipa aí grande maioria dos smartphones, né? Então, tanto Android quanto iOS. Bom, formas que foram aparecendo para melhorar o desempenho do processador. Uma delas é a técnica de multiprocessamento, né? Então, multiprocessamento é eu pegar, é ter a possibilidade de executar mais de uma instrução de forma simultânea, né, pelo processador. Então, minha máquina, meu equipamento está executando mais de uma instrução ao mesmo tempo. Uma maneira que a gente tinha para implementar multiprocessamento nas primeiras gerações de processadores era utilizando um coprocessador. Então, até a época dos 386, era comum a gente comprava o computador, né? Então fazia a especificação, processador 386. E aí você comprava uma outra pecinha que você ia lá plugar na placa-mãe,
que era o coprocessador. É geralmente um coprocessador matemático, que era uma pecinha que, da mesma forma que a gente tem hoje as placas gráficas, né, que a tarefa delas é o quê? Tirar a carga do processador das tarefas que envolvem processamento gráfico. Né, os cálculos matemáticos ali para você renderizar as coisas, né, os gráficos bonitinhos lá na tela. Então a tarefa deixa de ser do processador e passa a ser da placa gráfica. O coprocessador matemático fazia uma tarefa semelhante. Né? Ele era, apesar do nome coprocessador, né, ele basicamente era uma unidade para operações matemáticas de ponto flutuante, números reais, né, que demandam mais, né, clocks ali, são mais difíceis de serem processados. Então o que acontecia é que esse coprocessador aliviava o processador dessas tarefas de cálculos com ponto flutuante. Então você tinha uma melhora no desempenho geral da máquina, porque você tinha uma distribuição, né, das tarefas entre o processador e o coprocessador. Mas chegou num ponto, já na época dos 486, né, que esse coprocessador passou a fazer parte do próprio processador. Né, já foi uma coisa, foi embutido, né, para dar as funções do coprocessador, foi embutida para dentro do próprio processador. Aí ele deixou de existir como uma pecinha separada lá para você plugar na sua placa-mãe. Então já na época aqui dos 486, isso aqui já... As primeiras 486 ainda tinham coprocessador, mas ainda na geração dos 486 já embutiram para dentro do processador. Okay. E outra maneira que a gente tem para implementar multiprocessamento é a abordagem que a gente tem hoje, né, nos processadores, que é você colocar vários núcleos no mesmo processador. Né, então você tem componentes que são compartilhados no processador, né, cache, etc. Mas você tem vários núcleos, como se tivesse várias CPUs ali, né, dentro de um mesmo processador, onde cada uma pode trabalhar de forma independente da outra, processando uma instrução, cada uma processando uma instrução. Então isso é uma maneira que a gente tem, né, processadores, né, com vários núcleos, né, multicore, permitem, né, de maneira nativa aí, o multiprocessamento, né, sistema operacional tendo suporte, aí ele vai dividindo as tarefas ali para os vários núcleos que o processador tem, né, tentando tirar sempre proveito aí do multiprocessamento. Né, processadores mais modernos aqui já estão saindo com 8 núcleos, né, e tem outros de uso mais específico que tem mais do que esses 8 ainda, né, então, mas esses 8 é o que já está chegando aí na casa das pessoas, né, a última geração aqui dos AMD. E aí começa com as perguntas de desempenho, né, o que é mais vantagem? Você ter um processador de núcleo único, né, single core, rodando num clock de 3 GHz, ou um processador com 4 núcleos rodando a 1.5? O que seria melhor? Resposta padrão para computação. Depende. Depende. Né? Se você tiver um computador para uso muito específico ali, que ele vai executar uma única proposta, ele executar uma única operação ali, bota essa única operação no clock mais rápido se puder, né? E manda bala. Agora não, esse computador de proposta geral, estou rodando um monte de coisa que ao mesmo tempo quero que as coisas me respondam, né? Estou no meu desktop aqui, está o Chrome, né, a abinha no Chrome, né, a janelinha aqui do Word, mais um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pô, melhor dividir isso aí, ter vários núcleos tomando conta, né, dividindo a tarefa em vários núcleos que me respondam, né, de uma maneira mais rápida, do que ter isso num único núcleo aí funcionando a todo vapor. Né? Então aí vai depender do que a gente está rodando nesse computador para saber o que é mais vantajoso. Né? Se um muito mais rápido ou vários um pouco mais lentos, mas que eles conseguem dividir melhor a tarefa. Okay. Bom, quando a gente avança nesses conceitos, né, então multiprocessamento é eu executar mais de uma operação, mais de uma instrução ao mesmo tempo. Computação paralela, o conceito é um pouquinho diferente. Para uma mesma instrução, eu conseguir distribuir ela, executar ela em mais de um processador, em mais de um local ao mesmo tempo. Então eu estou dividindo uma tarefa em várias subtarefas, né? Cada subtarefa dessa eu estou mandando para um componente diferente,
E no final, cada um me dá um resultado que eu junto para ter, né, o resultado final ali do meu processamento. Por exemplo, a gente pode fazer uma multiplicação, né, uma operação de multiplicação que a gente faça. A gente pode encarar uma multiplicação como se fosse um conjunto de várias adições. Então, ao invés de eu fazer uma multiplicação, eu vou fazer um monte de somas, um monte de adições. Então, a ideia é, se a minha tarefa de processamento de uma multiplicação demanda muito processamento, né, eu vou gastar vários ciclos de clock lá para fazer uma multiplicação, e se minha tarefa de adição é muito mais simples e rápida, eu tirar vantagem do paralelismo, nesse caso, é eu pegar essa operação de multiplicação, quebro ela nas adições, cada adição eu mando ela para um processador, eles vão fazer a adição, e eu pego o resultado final e componho o meu resultado da multiplicação. Então, se a minha multiplicação ia demorar, sei lá, 100 ciclos de clock, e cada adição ia demorar 1 ciclo de clock, 2 ciclos de clock, eu vou conseguir, né, ter um desempenho, melhorar meu desempenho através do paralelismo, porque eu consegui dividir essa tarefa, né, e cada processador faz um pedacinho e depois eu consigo juntar esse resultado no final. É claro que nem sempre as tarefas a gente consegue quebrar a tarefa, né, em várias subtarefas para depois, né, não é toda tarefa que se consegue fazer isso de maneira fácil. Muitas têm que ser feita a programação específica para a gente conseguir tirar uso disso. Mas os sistemas operacionais estão ficando cada vez mais espertos para fazer isso de forma automática, né? Quando a gente evolui, né, a computação paralela para níveis aqui envolvendo uma quantidade muito grande de processadores, a gente diz, né, uma computação paralela massiva ou uma espécie de computação em grade, uma computação em grid, ou grid computing, que é, ou seja, um volume muito grande de processadores, né, de equipamentos que a gente tem à disposição, né, um cluster, onde a gente consegue enviar as tarefas para esse cluster, né, para esse grid, e ele vai distribuir para os processadores que ele tem à disposição, né, para otimizar aí as tarefas, né, para melhorar o desempenho das tarefas, que são recursos que a gente tem aí, né, que essas grandes empresas de tecnologia utilizam, né, Google, Facebook, etc., tem lá seus data centers, suas grids, né, seus clusters, que conseguem dividir aí as tarefas, né, no esquema lá. Chegou a tarefa, você tem lá o conjunto, né, a gerência desse cluster, que já dispara, fala quem é que está ocioso aí, e já vai, né, ocupando aí de acordo com, né, o nível de trabalho de cada uma nessa estrutura. O próprio LHC que a gente viu no início da aula ali, né, como exemplo, eles têm lá, né, aqueles 100 e cacetada mil processadores, está organizado num cluster, está organizado na grid, né, para mastigar aqueles dados que são produzidos lá. Beleza. Bom, todo processador, outro componente, né, que ele precisa para funcionar, memória. Um primeiro nível de memória, o que a gente chama de memória principal, né, ou a memória RAM, que a gente conhece, é a memória de né, ou convenciona chamar de memória de trabalho da CPU, memória de trabalho do processador. Então, lá que estão ficando armazenados tanto as instruções quanto os dados que vão ser processados pela CPU. Características delas que a gente já conhece, né? Volátil, ou seja, ela precisa ser alimentada de energia constantemente. Uma vez que essa energia cesse, o conteúdo dela é apagado. Então, ela não mantém o conteúdo se ela não estiver sendo alimentada por energia, por eletricidade. Elas têm um custo relativamente alto, mas, em compensação, elas são, né, bem rápidas. E a gente tem a memória secundária, que acaba sendo o inverso das características, né? A gente consegue ter memória secundária com um volume muito maior, e é um armazenamento não volátil, ou seja, ele não precisa de energia, está sendo alimentado de energia para manter os dados, para segurar os dados. O acesso é lento em relação, né, à memória principal, mas tem um custo bem mais baixo. Então a gente faz uso dessa hierarquia de memória no computador, né? A gente tem a memória principal, tem a memória secundária e ainda tem um outro nível interno lá do processador, que são os registradores e a memória cache.
Daqui a pouco eu vou mencionar elas aqui. Bom, aí, para a gente ter uma ideia aqui dessas dimensões aqui de... Começo da aula a gente falou de petabytes, né? De empresa lá da ULHC tinha 400 e cacetada petabytes de capacidade de armazenamento. O que significa esses petabytes, né? Nessa hierarquia de memória? Então a gente tem, né, desde o nível mais básico aqui o bit, 1 e 0, passa pelo byte, né, 8 bits, que em boa parte das representações e nas codificações representa um caractere, né, um dígito. Aí depois, a partir daqui, há controvérsias, né? Que os fabricantes de memória, né, de dispositivos de armazenamento, acabam usando a escala que é 10 elevado a alguma coisa. Para fazer, então, né, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, né, vai vindo nessa escala aqui. Né, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4 bytes. Para a gente, na computação, a gente usa escala binária. Né, 2 elevado a 10, 2 elevado a 20, 2 elevado a 30. Né, então, cada nível desse aí a gente vai aumentando em 10 a potência de 2 ali, né, para representar o valor. Né, os fabricantes espertamente usaram potência, né, o 10 elevado a alguma coisa, porque esse número é ligeiramente menor do que a gente utilizando a potência de 2. Então já aqui, ó, no kilobyte, então o kilobyte seria, né, o 10 elevado a 3, né, 1000 bytes, mas para a gente é o 2 elevado a 10, que vai dar 1024. Ó, já deu um pouquinho a mais. Essa diferença só vai aumentando cada vez que a gente vai descendo aí nessa escala. Então, por isso que quando a gente vai lá e compra, né, um drive de 1 terabyte, só que é o terabyte 10 elevado a um monte ali, não lembro exatamente quanto, né? Porque na hora que a gente faz em potência de 2, né, dá lá 960 alguma coisa, gigabytes. Né? Aí você, pô, cadê meus 40 GB que, né, que eu comprei e não veio? Né? Então é essa diferença na escala aqui, quanto mais a gente vai descendo, mais vai distanciando uma da outra e mais aumenta essa diferença. Né? Então a gente tem, né, gigabyte 2 a 30, terabyte 2 a 40, e aí petabyte já está na casa aqui dos 2 a 60, 50, né? E vai subindo, 250, 260, 270, 280. Então tem até uma observação aqui, né? O iota, né, a partir do petabyte, o exabyte, o zettabyte e o iotabyte. Aí tem o que significa aqui na frente, né? Então, um exabyte aqui, esse quadrinho saiu na revista chamada The Economist. Então, eles usaram eles como referência, né? Seria o equivalente a 10 bilhões de cópia da revista. 1 zettabyte, isso aqui, se eu não me engano, saiu em... É de 2000 e... Esqueci de anotar aí, 2010, 2000, alguma coisa assim. Nessa faixa aí, essa reportagenzinha. Aí aqui no zettabyte, olha só, total de informação, né, que existe este ano, né, ou seja, a quantidade total de informação gerada no mundo estava sendo esperada a chegar nos 1.2 zettabytes. Então, ou seja, pega todos os dados que estavam sendo gerados no mundo inteiro, estava ficando ali no 1.2 zettabytes. Aí na hora que a gente avança mais uma unidade aqui, eles já colocaram aqui, olha, não é muito grande para imaginar o que daria para armazenar nisso aqui. Eles não conseguiram pensar no exemplo para colocar. Aí tem umas figurinhas para a gente pensar nas dimensões disso aqui. O megabyte, isso aqui vocês nem devem conhecer o que é isso, né? O disquetinho que guardava 1.44 mega, né? Que hoje não dá para guardar uma foto, né, uma foto digital, já é maior do que isso na resolução que a gente usa hoje. Mas a gente tinha um disquetinho lá, né? No caso do megabyte, 1.44 megabyte era um disquetinho desse. Quando a gente avança aqui para o gigabyte, né, a gente tem um pendrivezinho já para usar. Então, ele colocou em termos de MP3 aqui. Então, 16 horas de MP3 ali para a gente viajar. Nos terabytes, já aumentou aqui para 16,6 mil horas de MP3, ou 2 anos e pouco aqui sem repetir música, né, em 1 terabyte de dados. Aí quando a gente avança para 1 petabyte, a gente já está dizendo que, ó, eu já preciso de pelo menos uma área aqui de uns
1.000 metros quadrados ou cerca de 4.000 máquinas aqui para armazenar esse volume aqui de 1 petabyte. Então já é uma estrutura razoável. Nós estamos falando aí de um pequeno data center aí. Se a gente avança para o exabyte, eu tenho que pegar 9 campos de futebol, né? Encher de máquina, e aí essa área de 9 campos de futebol cheia de máquina, eu consigo armazenar 1 exabyte de dados. Quando a gente avança para a próxima da escala, eu tenho que pegar a área da cidade de São Paulo e colocar um data center do lado do outro para a gente conseguir armazenar 1 zettabyte de dados. Aí a partir do zettabyte a gente tinha o yottabyte. Não tinha exemplo nessa escala aí, aí eu peguei uma escala um pouquinho maior, essa aqui. Né? Se você pegar e fizer as contas, né, imagina que um byte seja 1 milímetro. Né? 1 yottabyte dariam 727 anos-luz de distância. Aí para fator de escala, né, nossa galáxia tem 105 anos-luz. Então se a gente pegar cada bytezinho e interpretar ele como 1 milímetro, né, o yottabyte daria um tamanho maior do que a galáxia que a gente vive, né? Ia pegar mais algumas aí vizinhas, né? Galáxias vizinhas. Então, ou seja, é um valor absurdamente grande de dados para serem armazenados. Nessa a gente estava falando ali que os zettabytes, né? Os zettabytes, a escala anterior ali, o volume no mundo de informação sendo gerada, né, de dados sendo gerado, está na casa do 1 zettabytes anual. Né? Então imagina, para 1 yottabyte, precisa de quase 1000 anos de dados do mundo inteiro para eu guardar, né, em 1 yottabyte. É muita coisa. Mas do zeta para o iota, eles saltaram um espaço muito grande, né? Não, porque é sempre fator de 10 ali, né, a potência aumenta muito de um para o outro. Só que a gente fala hoje assim, pô, é um volume absurdo. Só que se a gente voltar aí, sei lá, 20 anos atrás, o que a gente está falando hoje de absurdo do yottabyte era o que se falava do petabyte, que hoje a gente já tem data center aí, né, do exabyte, hoje a gente já tem estruturas aí que armazenam esse tanto de informação. Então essas coisas vão evoluindo num ritmo muito forte, num ritmo muito rápido. Bom, os tipos de memória que a gente tem à nossa disposição. Esse primeiro tipo aqui, né, o SRAM, ou memória de acesso aleatório estático, é o tipo de tecnologia que a gente usa para implementar tanto a memória que fica interna lá nos processadores, né, os registradores, quanto a memória cache, que é outra memória que também já vem embutida nos processadores, que ficam bem próximas lá do processador. Né? É o primeiro nível do que a gente chama da hierarquia de memória. Né? Elas trabalham no mesmo ritmo que o processador consegue executar as instruções. Então elas conseguem manter o processador alimentado ali, né, de dados o tempo todo, desde que o processador sempre encontre os dados que ele precisa na cache, né, na memória cache. Quando ela não consegue encontrar, né, quando o processador não consegue encontrar os dados na memória cache, aí ela parte para o próximo, que é olhar se está na RAM, né, se está na memória RAM. Então o tipo de tecnologia que a memória RAM utiliza é essa DRAM, né, memória de acesso dinâmico. Elas foram evoluindo, né? Hoje a gente está na fase das DDR. A primeira DDR foi quando eles dobraram a capacidade, né, a velocidade, em relação à tecnologia da época ali, que era a SDRAM. E aí agora a gente tem as versões das DDR. Aí surgiu a DDR2, que dobrava a velocidade em relação à DDR. DDR3 dobrava a velocidade em relação à DDR2. Hoje a gente está aqui nas DDR4 e já foi anunciada aqui para o final do ano a DDR5. Então até o final do ano, aí, 2019, pode esperar, então saindo os primeiros, né, pentezinhos de memória DDR5, né, preparem o rim para vender aí e comprar uma dessa aí. Né? Outro tipo de memória que a gente tem, né, é uma memória somente de leitura,
são memórias que a gente usa para implementar componentes que a gente não quer que esses dados sejam perdidos e que nem que sejam sobrescritos. Né? Sobrescritos, pelo menos, facilmente. É um tipo de memória bastante utilizada para a gente colocar, por exemplo, nas BIOS das placas-mãe. A BIOS é um conjuntinho de software para fazer a placa-mãe funcionar, né? Que o conteúdo dela não é modificado, né, frequentemente ali no software da BIOS, né? É um software relativamente estático. Mas, né, e firmware de equipamentos, né, eletrônicos também são implementados com esse tipo de memória. Só que elas foram evoluindo, né, um pouquinho. As de antigamente, realmente, você gravou uma vez, acabou. Não tinha jeito de você modificar, né, e de atualizar. Mas elas evoluíram para versões que a gente conseguia, de um jeito ou de outro, apagar e sobrescrever. Esses chipzinhos do tipo EEPROM, né, esse Ezinho da frente é de apagável, né, erasable, tinha uma versão desses chips, né, que vinha nas BIOS de placa-mãe, que você, na hora que queria apagar, né, você acessava ele lá, localizava o chipzinho lá na placa-mãe, e aí ele tinha um selinho em cima, que você levantava e botava uma luz ultravioleta em cima ali, para você poder apagar o conteúdo dela. Aí levantava o selinho, jogava a luz, tampava o selinho de novo, e aí você conseguia disparar o comando lá para você sobrescrever e atualizar a BIOS. Então, um jeito que você tinha de apagar o conteúdo e depois sobrescrever. Mas não era nada prático, né? Precisava de acesso ali ao dispositivo, né? Acesso físico. Aí depois isso evoluiu para essa EEPROM, esse Ezinho a mais que eles colocaram aqui, que ela é apagável, só que agora de maneira eletrônica, ali, elétrica. Então é o tipo de BIOS que a gente tem hoje, que a gente consegue, né, atualizar mais facilmente, né? Até via software ali, você executa ali o comando e ele consegue entrar lá em modo para atualizar a BIOS. E várias firmwares de equipamentos, né, de equipamentos diversos aí que a gente consegue atualizar. Bom, mas nessa hierarquia que a gente tem, né, começa lá em cima com os registradores que estão lá dentro do processador, passa por os níveis de memória cache, depois para RAM e depois para a memória secundária, né, nos HDs, né, cada nível que a gente vai passando aí, a gente está aumentando capacidade, né, de armazenamento e está diminuindo velocidade. Então, se a gente pensar que os registradores e a cache trabalham no mesmo nível de velocidade que os processadores, só que elas têm uma limitação muito grande no tamanho que elas podem ter, até porque elas são muito caras, né? Não dá para você colocar um processador com a memória cache gigante lá. O computador ficaria um absurdo de caro. Então, o que acontece? Né? O processador está ali trabalhando, né, naquela velocidade de milhões de ciclos por segundo e está buscando esses dados na cache, né, nos registradores na cache. Toda vez que ele não consegue achar um dado na cache, ele vai buscar na memória RAM. Ele fala, opa, não está na cache, vê se está na RAM. Se não tiver na RAM, ele tem que fazer o próximo nível, que é buscar na HD, né, na memória secundária. Se a gente pensar que em termos de velocidade, eu saio dos registradores de memória cache, está no mesmo nível do processador. Se eu chegar até lá buscar alguma coisa no HD, o HD é ordens de grandeza mais lento que o processador. Assim, enquanto o processador está executando lá, uma busca que ele precisa fazer no HD, até esse HD responder, o processador está dormindo. Né? Já fez mais um monte de coisa até essa informação voltar. Fica parecendo o filme lá que é lá dos X-Men lá, que tem um bichinho que corre, o Flash, né? Mercúrio e o Flash lá no outro universo. Né? Na hora que o bicho dispara, correr lá, parece que está todo mundo parado. Então aquele lá é o processador. E todo mundo parado é o HD tentando responder. Então é muito tempo, é uma eternidade para o processador até o HD responder. Então, toda vez que você precisa buscar uma coisa no HD, você, como desempenho do computador, né, vai lá embaixo. Obviamente, o processador não vai ficar parado, vai disparar outras coisas lá enquanto ele está esperando, né, essa resposta. Né, mas, por isso que a gente, né, quando a gente... Né, o processador está muito lento se ele tiver com pouca memória RAM. Por quê? Porque toda hora ele está fazendo busca no HD.
né? Aí você aumenta um pouquinho a memória RAM, ele diminui essa quantidade de vezes que ele vai buscar, né, o dado ali no HD, aí o desempenho já melhora um pouco. É claro que tem um limite, não adianta você, né, você ficar adicionando RAM indefinidamente, não significa que você sempre vai melhorar o desempenho, tem o limite ali. Mas se você estiver abaixo, né, do necessário, ele toda hora vai ficar fazendo o que ele chama de... A opção, né, se você não tivesse que ficar buscando no HD, seria simplesmente você não conseguir processar certas coisas, né? Você executar um programa lá, tentar abrir um programa, e o computador simplesmente ia negar a execução daquele programa por falta de espaço na memória. Né? Hoje em dia, isso acontecia antigamente, né? Você ia tentar abrir alguma coisa e falar, não tem memória disponível. Hoje em dia, o que é que eles fazem? Usa o HD como um espaço de memória adicional ali, que vai crescendo de maneira dinâmica. Então, assim, ó, eu não estou negando abrir a aplicação, mas sua penalidade é que quanto mais coisa você abrir, menos recursos você tiver, mais lento esse negócio vai ficando, porque eu estou usando o HD para conseguir, né, atender essa demanda. Então, não é um negócio interessante, né? Essa memória de swap que ele usa ali para o HD. Quanto mais você conseguir segurar na RAM, né, passando para cache, melhor. Ok. Nas tecnologias de memória secundária, né, a gente passou por várias aí. Né? A ideia é que a gente tem um armazenamento de longo prazo, de volume muito grande e que não precisa estar alimentando ali o tempo todo de energia para esse armazenamento acontecer. Então a gente tem, né, desde fita magnética, que é usada desde que o computador existe, até que as fitazinhas cassete, que eram as mesmas que eram usadas para música, também eram usadas para armazenar, né, dados e aplicativos. E a gente usava um gravador normal mesmo, de botasse uma fitinha de música lá, apertasse o play, ia tocar música, a gente botava a fitinha cassete de dados, ligava no computador, né, apertava um comandozinho para o computador ficar escutando, né, o que ia vindo do gravador, apertava o play no gravador e era o jeito da gente carregar a aplicação e dados, né, naquela época. Né, não tinha disquete, não tinha nada, via fitinha cassete. E aí imagina o que sai da caixinha de som, né, do gravadorzinho, quando a gente apertava o play, que estava armazenado ali, não é só dados binários ali sendo processados como som ali para ser carregados. Aquele barulho que parecia alguém arrastando no quadro, né? É coisinha agradável. Não, saía som, né, mas esse barulho agradável que saía. Mas você tinha que ficar ali, ouvidinho esperto, né? Um gravadorzinho ali. Na hora que dava, né, o tomzinho, parava o barulho, dava o silêncio, stop. Terminou de carregar. Aí você via se realmente tinha conseguido carregar o negócio. Não era muito difícil dar erro no carregamento. Era o que você estava tentando carregar lá. Dava erro. Aí a opção é rebobinar a fita, né? Rebobinava a fita para fazer o processo de novo. Aí o jeito de otimizar o processo era usar uma caneta Bic para rebobinar a fita mais rápido, né? Ao invés que o gravadorzinho geralmente era bem lento para fazer esse processo. Pegava a fitinha, caneta Bic, de novo, coloca lá né, para carregar o programa. E isso era alguns K de memória, não era muita coisa, então era bem complicado. Mas hoje a fita magnética ainda é utilizada, obviamente, né? A tecnologia disso evoluiu, hoje você tem uma densidade grande de armazenamento nas fitas magnéticas atuais. Então elas conseguem armazenar grande volume de dados, só que é usado principalmente para backup, porque o acesso delas continua sendo sequencial. Né? Então, se um dado dela estiver lá no miolinho da fita, você tem que ir percorrendo a fita inteira. Né? Então, quando você vê às vezes em filme, né, aquelas máquinas gigantes lá com os dois rolos que rolam para lá, rolam para cá, está buscando o ponto da fita lá para fazer a leitura. Então, às vezes você tem que rolar toda aquela fita para chegar no ponto para você fazer a leitura. Para a questão de backup não faz diferença. Quando você vai carregar o backup inteiro, a leitura está sendo feita sequencial mesmo. Então, não faz diferença. Então, ainda hoje é utilizado. E os discos magnéticos é o que a gente conhece hoje. Né? Na época dos disquetinhos eram os discos flexíveis. Né? A gente abria ele lá, era um material plástico lá, que era maleável mesmo, né? Você podia dobrar. E os discos rígidos que a gente tem hoje, né? Até trouxe um aberto aqui. Né? Disco rígido porque, né, tem a plaquinha aqui que é o disco rígido aqui dentro mesmo.
Então a gente tem a agulha de leitura, né, leitura e gravação, que ela pega por cima e pega por baixo, né? Então você tem dados nas duas superfícies, né, do disco. Esse aqui, por acaso, tem um disco só, mas você tem HDs que tem mais de um disco desse aqui. Aí você vai tendo as agulhas que, né, intercalando nela. Aí quando a agulha está no meio de dois discos, ela lê em cima e também lê embaixo, né, nos dois discos. Então aqui você não precisa, né, você não vai girando e a agulha vai percorrendo trilhas até chegar aqui no meio, né? O acesso é direto. O disco rotaciona, posiciona na trilha certa aqui, a agulha também mexe direto aqui e já posiciona direto. Então você tem que ficar fazendo, né, como na fita magnética, rodar todo a fita para chegar num determinado ponto. Não sei, todo mundo aqui já tinha visto o HD por dentro? Já, né? Então você tem aqui o disquinho rígido para brincar. Né? Aí esse aqui também já está, né, em caminho de extinção, né, CDs, DVDs, Blu-ray, né, mídias óticas. Quando surgiu, CD 640 mega, né, a opção que a gente tinha era disquete. Falei, caramba, um disquinho desse são 60 caixas de disquetes, né? Ficava carregando disquete para lá e para cá, então foi uma maravilha quando surgiu o drive de CD-ROM. Né, foi excelente. Então teve a sua época, né, CDs e DVDs, e hoje já está Blu-ray ainda usado para, né, pessoal fazendo coleção de filme, etc., né, na mídia física, mas cada vez mais o negócio tá indo embora, né? Tá tudo via streaming agora, né? Então ainda existe vinil, né, do mesmo jeito, né? Também ainda existe Blu-ray, mas cada vez virando coisa de nicho de colecionador. E o caminho está acabando sendo, né, armazenamento em nuvem, aí, que é o provável ser a nossa realidade durante um bom tempo. Né? Então a gente tem vários serviços aí já, Dropbox, OneDrive, a S3, né, o storage da Amazon, Google Drive. Então a expectativa é que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter tanta disponibilidade de espaço em nuvem, e a infraestrutura para a gente acessar esses dados, né, a velocidade de acesso à internet, etc., a largura de banda, vai estar acessível, vai estar barata, vai estar, né, disponível, vai estar num nível de desempenho que pode chegar uma hora em que não vai fazer diferença para a gente, o usuário da máquina ali do computador, se esse dado está no HD ou se esse dado está na nuvem. É que o tempo de acesso vai ser praticamente o mesmo. Então, eu acredito que a tecnologia vai chegar num ponto em que a gente cada vez mais vai estar colocando ali as coisas na nuvem e para a gente vai ficar transparente se esse negócio está sendo executado, né, na nossa máquina ou está sendo executado, né, em outro local ou do outro lado do mundo, né, independente de onde esses dados estejam armazenados. Então vai chegar uma hora que a gente está caminhando a passos largos para isso aí. Bom, N dispositivos de entrada e saída aqui, alguns desses que são listados, se a gente voltasse alguns anos atrás, ia parecer coisa de ficção científica e hoje é coisa que a gente usa diariamente. Né? Então, teclado e mouse desde sempre, cartãozinho perfurado. Durante um bom tempo era o jeito da gente entrar com informação também nos dados, principalmente na época dos primeiros mainframes. Né? Eles chegavam com aquele monte de cartãozinho que você ia fazendo os furinhos, que era a forma da gente entrar com os dados. Né? Então, a gente ia programar o mainframe, era uma série de cartãozinho que a gente fazia os furinhos lá para ele entender as instruções. Aí você ia com a sua caixinha de cartão, né, para a máquina lá para poder, reservava o seu horário para poder usar, né, ia com a sua caixinha de cartão para chegar lá e carregar. Né. Reconhecimento de voz hoje, que já é normal, já qualquer smartphone hoje já tem, né, dispositivo para você usar algum software de reconhecimento de voz. Então, entrada para o sensor de movimento, né, os videogames aí que você, né, brinca aí, mexendo o braço para lá e para cá, ele reconhece isso e reproduz seus movimentos. Então, o OCR, né, reconhecimento óptico de caracteres, desde que, né, os scanners já eram utilizados, hoje qualquer câmerazinha digital também, no celular, também já faz esse tipo de reconhecimento com o software apropriado. Cartãozinho de fita magnética, cartãozinho de banco, né, cartãozinho de crédito, que já está evoluindo por cartões com chip, né, praticamente já está sendo deixado
de ser utilizados, cartõezinhos com fita magnética, né, para esse cartão com chip. Até as novas versões que estão prometendo para ser a nossa identidade, né, o nosso RG, a proposta é que seja um cartão, né, com chip, onde você vai ter ali sua carteira de motorista, sua carteira de trabalho, né, todas as informações suas condensadas ali num cartão só com chip. Aí código de barra, QR Code, o RFID, que é uma tendência hoje, né, o RFID é como se fosse a gente chama de uma tag, né, uma etiqueta que a gente cola no produto, né, no que a gente quer identificar, com uma tagzinha, com uma etiqueta RFID. E aí essa tag, essa etiqueta, ela reage, ela rebate um sinal que ela recebe de radiofrequência. Então você tem um leitor apropriado, né? Quando esse leitor emite esse sinal de radiofrequência, que bate na etiqueta, volta e ele capta, de acordo com essa volta, ele consegue interpretar os dados que estavam nessa tag RFID. Só que ela funciona de maneira passiva, não precisa de energia, não precisa de nada. Você colou lá, só funciona na hora que ela recebe, né, o sinal ali do leitor. Então, ela é uma evolução em relação ao código de barra tradicional, porque o código de barra ele exige que você faça a leitura um a um, né, apontando ali o leitor para o código, para fazer a leitura do código, leitura ótica ali do código. O RFID, você consegue fazer a leitura de um monte de uma vez, né, pela radiofrequência ali, o sinal bate e volta um monte, e o leitor consegue pegar isso tudo. Então você tem supermercados hoje fazendo testes, né, com RFID, que você tem um carrinho lá que já funciona, né, fazendo a leitura dos produtos que você vai colocando dentro dele. À medida que você vai colocando os produtos, ele já identifica, já te identificou, né, e já identifica os produtos que você está colocando lá. Então você botou no carrinho, saiu, né, e está feito ali. Na hora que você sai do supermercado, ele já identificou os produtos que você estava carregando, né? E se você já, né, tiver cadastrado no supermercado, já foi para sua conta, já debitou do seu cartão de crédito, um abraço. Né? Tá tudo pronto lá. Você tem lojas hoje, a Amazon lançou um monte de lojas lá nos Estados Unidos nesse conceito de não ter funcionário para atendimento. Você chega, pega os produtos e sai, o negócio já reconhece o que você pegou e, né, já faz todo o processo. Então isso em alguns lugares já é realidade, né? Daqui a um tempo começa a chegar, talvez comece a chegar. Aqui é difícil. Não só por questão assim, não só por questão tecnológica, mas vira o papo do desemprego, não sei o quê, porque, né, vai desempregar um monte de gente, vai. Você vê que, né, por exemplo, posto de combustível, né, já tentaram um monte de vezes tirar a frente de ponto, ninguém consegue. Então aqui amarra de outras formas. Sempre tem os entraves aí. E tecnologia que, né, antigamente era uma coisa super, ultra moderna de ponta, né, e hoje, né, telinha de toque, né, que se a gente volta aí, sei lá, 15 anos atrás, telinha de toque era uma coisa, super novidade, né, difícil de achar. Você, em um lugar ou outro que você chegava lá, que tinha lá geralmente é shopping, né, desses shopping dos maiores, né, que você chegava lá na entrada e tinha um totemzinho desse lá que a tela funcionava por toque. Aí você ficava todo, que legal, tá. É um negócio todo moderno. Hoje em dia é o normal, né? As criancinhas que estão crescendo hoje, o normal para elas já é tela de toque, né? A minha mais novinha lá, tava um pouquinho mais nova, né, direto ia na televisão, meteu o dedão na televisão lá para tentar fazer, né? Tava brincando com o celular, né? Funciona lá o negócio, e ela ia na televisão e metia o dedão. Aí você chegava, a televisão estava cheia de marca de dedo lá, daí eu tentar mexer as coisas lá na televisão. Então, para essa geração de agora, né, que está vindo, touchscreen já é o padrão, né? O estranho é quando não mexe, né? A tela que não responde. Bom, aí tem várias outras, né? As telas, né? Desde as telinhas de tubo, LCD, LED, OLED, que foram evoluindo. As placas gráficas, que são as queridinhas do momento, né? Principalmente para quem fica minerando Bitcoin aí, né? E essas pragas aí foram as responsáveis por aumentar o preço das placas de vídeo, né? Das placas gráficas. Então o pobre coitado só quer jogar um joguinho
para distrair, hoje tem que pagar caro, porque tem um monte de gente, né, que comprou a rodo placa gráfica aí para fazer, né, criar toda uma estrutura lá para ficar minerando Bitcoin aí usando o processamento das placas gráficas, que hoje são mais potentes que os processadores. Né, você tem placas gráficas hoje que o poder delas é maior do que o dos processadores. Só que elas têm propósito único, né, triturar cálculo matemático para processamento gráfico. O processador de propósito geral. Né? Só que em termos de potência, as placas gráficas hoje estão mais fortes, né, do que o processador. Então, por isso que você tem hoje supercomputadores que são construídos a partir, né, de placas gráficas funcionando em conjunto e funcionando em paralelo. Supercomputador é feito para computação científica. Computação científica é cálculo matemático pesado. Quem faz cálculo matemático pesado? Placa gráfica. E outros equipamentos de saída aqui, né? Impressora que foram evoluindo aí, matricial, jato de tinta laser, as plotters, que são impressoras de grande formato, e outra revolução que a gente está vivenciando agora são as impressoras 3D. Né? Hoje já tem casa sendo impressa em impressora 3D, né? Vai se mexendo lá e vai criando estrutura. Já tem pesquisas de bioimpressoras 3D, que imprimem órgãos para serem usados em transplante. Então, assim, a gente está vivenciando hoje, né, essa revolução. Esse negócio tem um potencial absurdo de aplicações, né, tanto para o bem, nesses casos que a gente está vendo aí, tanto para o mal. Tem casos aí de pessoas com impressora 3D que baixam um projeto para imprimir em casa armas. Já teve caso de aeroporto pegando armas que foram impressas em 3D, material é plástico, né? Se o scanner não for, né, raio-x lá não for muito bem feito, o negócio passa. Então, como toda tecnologia, né, tem o uso bom e tem o uso ruim das coisas, né? Não tem jeito de evitar. Bom, e evoluções aí dos computadores, né? Outra tendência que a gente tem hoje são os computadores vestíveis, né? Relógio, óculos, coisas que estão ali fazendo alguma coisa, né? Então você tem cada vez mais dispositivos inteligentes que ficam monitorando sua saúde, né? Verificando esse tipo de coisa. Os smartphones, que hoje também, né, estão onipresentes. Esse aqui é o mais novo lançado. Olha, tem até antena nesse negócio aí, ó. Para cá precisa, né, para pegar o sinal. Depende do vento aqui para pegar sinal de celular aqui no campus. Tem hora que está bom, tem hora que não está nada. Né? Então, esses terminais aqui, computadores magrinhos, né, Thin Client, que são aqueles computadores que são basicamente terminal, teclado, vídeo, né, que servem para acessar, né, um computador mais potente, né, um mainframe. Né, na época dos mainframes funcionavam assim. E essas terminologias aqui, desktop workstation, antigamente você tinha uma linha que ficava fácil você diferenciar um do outro. Desktop é o computador que você tem em casa ali, o computador pessoal que você tem em casa, né, com um processamento ali, poder de processamento digamos, limitado ali, né, não tão potente. E os workstation era uma versão turbinada disso aí, uma versão anabolizada aí de um desktop com os componentes lá todos voltados para processamento pesado, principalmente processamento gráfico. Né? Só que hoje em dia, né, com essas placas gráficas que a gente tem hoje, né, extremamente potentes e barateamente uma série de componentes do computador, hoje a gente tem, né, a gente chama de desktop, mas que tem um poder equiparável aí ao que a gente chama de workstation. Então a linha ficou mais difícil de diferenciar. Mas na prática, né, quando vocês ouvirem falar workstation, significa um computador de alto desempenho, né, um computador para processamento pesado. Né? Os servidores, aí quero só que vocês peguem esse termo aqui, escalabilidade de servidores, né, serve de um computador para propósito específico ali. E a escalabilidade de um servidor, ela pode ser vertical ou horizontal. Vertical é você melhorar o desempenho do servidor, da estrutura, né, do servidor, trocando algum componente dele por um melhor. Então eu vou trocar um processador dele por um mais rápido, vou colocar mais memória RAM, vou colocar mais HD, mais armazenamento, vou trocar um HD por um mais rápido.
Isso é escalabilidade vertical. Escalabilidade vertical tem um limite, né? Tem um ponto que eu não tenho um componente melhor para trocar, eu não tenho o que fazer nessa máquina, ela não suporta mais eu adicionar mais algum componente nela para melhorar o desempenho. Escalabilidade horizontal é eu poder melhorar a estrutura de servidores adicionando mais componentes. Em que sentido? Adicionando mais servidores. É a ideia do cluster, né? É a ideia de eu ter uma estrutura que funciona como um só, né? Um cluster funciona como se fosse um único computador, mas que eu posso adicionando cada vez mais computadores, né? Cada vez mais servidores nessa estrutura, para ele atender uma demanda que está crescendo, né? Que é o que as grandes empresas aí fazem para manter o desempenho. Por que você faz uma busca lá no Google, o resultado volta ali quase que instantaneamente? Ainda hoje, mesmo com a quantidade de pessoas que usam. Porque eles estão todo dia aumentando a estrutura deles, adicionando mais servidores lá à estrutura para atender a essa demanda. Então, isso é escalabilidade horizontal, né? O limite para ela é financeiro, né? É o tanto de dinheiro que você tem disponível para você ir colocando cada vez mais máquinas aí nessa estrutura. Então, assim, em princípio, né, não tem limite para quanto de máquinas você vai podendo adicionar nessa estrutura. Joia? Beleza. E só evoluindo aqui, né, os data centers eu citei no início, nos exemplos lá das quantidade de dados, né? Data center é uma estrutura específica que a gente cria para colocar uma quantidade grande de máquinas lá, né, de servidores, para armazenamento e processamento de dados. Os data centers eles têm um impacto ambiental absurdo, porque eles demandam uma quantidade de energia tremenda para funcionar. Então, é frequente você, quando se instala um data center numa região, ter que acabar se instalando uma estrutura adicional de geração de energia para dar conta do data center, né? E as empresas aqui gastam um investimento, né, altíssimo aqui para manter ou para ampliar a estrutura deles, né, de data center. Não sei se vocês acompanharam aí nas notícias, mas estava uma briga danada entre um monte de cidade americana lá para ver quem é que ia sediar o data center novo da Amazon. Porque é um investimento de bilhões, né? Então movimenta toda uma economia ali que você sustenta, né, toda uma região só com o volume financeiro que é gerado, né, a partir de um data center. Aí, pelo impacto grande que essas coisas estão gerando, um termo muito comum que vocês vão passar a ouvir bastante, e cada vez mais, é Green Computing. O que eu faço com esse monte de equipamento que vai se tornando obsoleto? Né? Como é que eu começo a projetar as coisas aqui para que eu não gere tanto lixo eletrônico no futuro? Então, cada vez mais as empresas vão começar a se preocupar, né, com esses conceitos aí de computação verde, né, para tentar diminuir o impacto aí desse lixo eletrônico que está sendo gerado e que a tendência é cada vez mais aumentar essa quantidade que vai sendo gerada aí de lixo eletrônico no mundo. E aí o descarte disso não é trivial, né, não é fácil de ser feito. Joia? Então, o conteúdo disso, né, hoje é esse aí. Sei que foi meio corrido assim, bastante coisa, né, porque vocês não vão me ver na sexta-feira, né? Reforçar o aviso. Sexta-feira a gente não vai ter aula, vou estar participando de uma capacitação na sexta e no sábado, então a gente não vai ter essa aula na sexta, mas eu vou deixar uma atividadezinha para vocês no PVNet, tá? Não precisa ser feita aqui, pode ser feita, né, em casa e tal, mas até quarta-feira eu já devo deixar disponível lá para vocês no PVNet e aí mando o aviso na hora que estiver disponível. Tá joia? Aí segunda-feira a gente volta normal, né, com as aulas. Beleza? Então, bom resto de semana aí para vocês. A lista está passando aí. Tá com alguém? Todo mundo assinou? Sim. Não? Beleza?